Meu nome é irmão Arlindo Corrente. Pertenço à congregação marista desde o ano de 1954. Toda a minha formação foi feita dentro das escolas maristas, quer na formação, quer depois como professor. Em 1979, houve uma votação para a escolha de ser do provincial da província. Acontece que o meu nome estava sendo buscado, tomei uma decisão nessa hora de não aceitar. 3 anos depois, houve uma segunda votação, porque acabava o provincialato de um irmão. Novamente, o meu nome veio à tona, num Basílio Rueda, superior geral, se encontrava em Mendes para um curso de formação com os irmãos do Brasil todo. Ele mandou o secretário me telefonar dizendo que no dia seguinte, quer dizer, amanhã, o irmão Arlindo esteja aqui para falar comigo. Peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, de lá peguei um ônibus, fui até Resende, e lá encontrei o irmão Basílio Ruedo, cumprimentei-o, e ele me disse: irmão, às 18 horas esteja no meu gabinete, preciso lhe conversar. Muito bem. Às 18 horas, me apresentei ao irmão Basílio e ele então me disse: irmão, o senhor foi escolhido para ser o superior provincial da província marista de Porto Alegre. Em dado momento, e era já 7 horas da noite, e ele disse: irmão Arlindo, o senhor tem uma capela, vá na capela, fique lá pelo menos 1 hora, depois vai descansar. Amanhã de manhã, às 6 horas, esteja aqui e me dê a sua resposta. O dia seguinte de manhã, eu fui e eu disse: eu aceito ser provincial da província marista de Porto Alegre. Para qualquer um que recebe um convite desta ordem e sabe o que significa, acho que o primeiro momento é um momento de um certo receio, um medo. Será que eu vou ser capaz de dar uma resposta conveniente? Um segundo momento é de uma apreensão. E se não der certo? E um terceiro momento é dizer: bom, vou colocar isso nas mãos de Deus e de Maria. Eles vão saber me orientar, me dirigir e me ajudar. Assumir o fato ou a missão de ser provincial de uma província é algo de muita responsabilidade, porque são centenas de pessoas que dependem de uma orientação que eu dou, que o provincial dá. Por isso, é um cargo de muita responsabilidade e que a pessoa deve assumir isto sabendo que pode fazê-lo. Se no primeiro momento, eu não aceitei porque não me senti em condições de poder realizar esse trabalho de uma forma digna, humana e correta. A minha formação como pedagogo e depois como psicólogo me ajudaram imensamente na minha missão de ser provincial. Porque o irmão provincial, trabalha diretamente com as pessoas e com os problemas das pessoas e com os anseios das pessoas. Então, o fato de o provincial ter uma formação humana e pedagógica e psicológica ajuda em muito esse diálogo que ele mantém constantemente com os seus irmãos durante a vida. Nos anos 80, nós estávamos aqui no Brasil com aproximadamente 700 a 800 irmãos. Éramos 7 províncias, inicialmente 7 províncias. Eu sucedi a 2 irmãos provinciais, porque no momento eu estava tomando posse, vamos dizer, de 2 províncias numa só. A província de Caxias estava encerrando o seu trabalho depois de 23 anos como província e reuniu-se novamente à província de Porto Alegre. Então, durante o ano que antecedeu a esta reunião,
os dois conselhos, durante muito tempo, se reuniram e foram trabalhando o processo de como poderia acontecer esta junção para que os irmãos pudessem sentir-se bem e a província pudesse continuar de uma forma correta. Essas reuniões foram feitas com os dois conselhos ao mesmo tempo. E se decidiu, nesse momento, que o novo conselho seria composto de 6 irmãos, além do irmão provincial. E desses 6 irmãos, 4 deveriam ser da província de Porto Alegre e 2 da província de Caxias. Começou então, a partir desse momento, uma nova vida para a província. Bom, o primeiro capítulo que foi feito com as duas províncias reunidas olhou a realidade da província de Caxias e a realidade da província de Porto Alegre. Então, se estabeleceu 4 grandes princípios. O primeiro, a promoção vocacional e a formação dos jovens para a vocação marista. Todo um trabalho junto às províncias, às casas, às escolas e ao trabalho para as novas vocações que estavam vindo, de como formá-las para essa realidade. O segundo tema que foi colocado foi a formação permanente dos irmãos, para que todos os irmãos que atuassem, trabalhassem na sua formação permanente com novos cursos, quer seja dentro da província ou mesmo no exterior, na Europa e em outros lugares, para que o irmão pudesse ter uma formação cada vez melhor para poder atuar. O terceiro princípio que nós tomamos foi a vida apostólica dos irmãos, o seu trabalho dentro do seu ambiente de formação, das suas escolas, onde atuassem, né? E o quarto momento foi dar uma atenção especial para as finanças que pudessem, de fato, dar uma resposta para o trabalho que os irmãos necessitaram fazer nos seus diversos lugares. Então, uma boa administração. Então, foram os 4 pontos que nos primeiros 3 anos se trabalhou com mais intensidade. O irmão provincial tem que ter uma visão global de todo o trabalho que a província faz em todos os setores, porque tem o setor de educação, tem o setor de administração, tem o setor de formação, tem o setor de escolas e assim por diante, né? Então, essa visão, o provincial tem que ter essa visão bem clara para ele poder orientar o seu conselho, junto com o seu conselho, o trabalho dos irmãos, né? Em segundo lugar, a responsabilidade do irmão provincial é na vida religiosa de cada um dos irmãos. Ajudar a que cada irmão possa viver a sua vida religiosa da maneira como ele está idealizando a vocação que ele escolheu, para que ele possa realizar a sua vocação como religioso e como um bom cidadão que tem uma missão a cumprir dentro do Instituto e dentro da sociedade, né? Então, em terceiro lugar, um trabalho muito importante é saber e preocupar-se com a continuidade da família. Então, porque há irmãos que morrem, há irmãos que não conseguem mais trabalhar, há outros que devem ser substituídos. E a substituição é feita através de uma promoção vocacional de jovens que queiram assumir este trabalho e queiram um dia ser irmãos e ir adiante. O maior desafio para um provincial não é a parte burocrática, não é a parte legislativa, porque essa tem que caminhar de acordo com como vai, não é a parte de construções, porque essas coisas são feitas por pessoas especializadas, mas é compreender e aceitar uma vida humana de cada irmão. Aceitar a cada irmão e compreendê-lo e ajudá-lo a que ele seja, de fato, um religioso que cumpra com a sua missão como religioso. E é certamente esta a principal, a maior e a mais difícil das missões do provincial.
Os provinciais se reuniam ordinariamente cada 3 meses, né? Os provinciais do Brasil todos se encontravam em reuniões provinciais, ou então se encontravam por ocasião de efemérides que aconteciam. Então, e se conversava então nisso ali. Mas sempre houve uma comunicação muito fácil e muito boa entre as 7 províncias, que depois se tornaram 6, que depois se tornaram 4 e hoje se tornaram 3. Naquela época era mais difícil, de fato, fazer a comunicação do que hoje se faz, né? Mas era o telefone, né? O fax. E, para contar o fax, vou contar um fato interessante. Em 1989, foi feita uma reunião do Instituto Marista, aqui na nossa província, em Veranópolis, onde 134 irmãos de todo o mundo, todo o Conselho Geral, e outros irmãos, todos os provinciais do mundo, e mais alguns convidados estavam em Veranópolis durante 25 dias. E nessa conferência dos 25 dias, se trabalhou em 4 línguas, né? Então, a própria PUC aqui deu uma ajuda muito grande, fazendo as cabines para as traduções simultâneas. Aparelhos feitos aqui, funcionando de uma forma admirável. E era necessária uma comunicação com Roma. Para tal, havia em Veranópolis um único fax, numa revenda de carros. Era o único fax da cidade. Essa ligação é feita por minutos, né? Em questão de minutos você tem a ligação com a Casa Geral. Na época, a comunicação era muito mais complicada, era muito mais difícil. Eu creio que o mundo mudou e está mudando muito, né? Sobretudo neste momento. Então, eu creio que o que não pode faltar é o diálogo constante, porque é através do diálogo é que se chega a uma visão clara do problema. Então, o que um enxerga bem, o outro não enxerga direito, os dois juntos podem aclarar e ver. Então, acho que o diálogo não pode faltar nunca dentro desse aspecto. Em segundo lugar, compreender que o mundo evolui, que aquilo que foi no meu tempo não precisa ser exatamente hoje. Então, esta evolução, ela tem que existir. Então, esta evolução, eu não posso impedir que esta evolução se realize, né? Então isso é outra coisa importante, né? O diálogo e deixar com que o mundo ande. E fazer com que também você possa ser uma pessoa que esteja à disposição para aquilo que pode ainda fazer e ajudar a fazer, né? E ajudar a continuar a fazer. A espiritualidade faz com que o líder se torne muito mais um companheiro de vida, né? Um companheiro de luta, um companheiro de busca, de resolução de novos problemas, né? Essa coisa é a espiritualidade marista. Outra coisa que ela também não coloca toda a confiança só nos homens, né? Mas que coloca a confiança também no espiritual, coloca uma confiança em Deus, coloca a confiança em quem já viveu esta vida religiosa, né? E que coloca a confiança dele na proteção do espiritual e não apenas do temporal, né? Então, por isso que a devoção mariana, a devoção do fundador, ver o que o nosso fundador fez, como ele fez com tão pouca coisa o que ele realizou. Então, e hoje nós, com tudo aquilo que nós temos, como é que eu posso ajudar a que o mundo seja melhor? Através daquilo que eu aprendi, através daquilo que eu recebi como fundação, é através daquilo que eu consegui viver e criar uma experiência diferente dentro da minha vida, né? Fazer com que o mundo seja um pouco melhor. Se eu conseguir fazer com que o mundo seja um pouco melhor onde eu vivo, se cada um fizer isto, o mundo será melhor. Porque a soma da paz do mundo é a soma de cada coração humano.
esta é a soma do mundo, a soma de cada coração humano. Todo provincial pode errar e erra em dados momentos. Ninguém é perfeito, mas ele tem que procurar ser o mais possível. No fim de cada um tem que fazer o seu exame de consciência. Eu creio que depois desses 8 anos, eu saí, eu poderia dizer, bom, cumpri dentro do possível com o meu dever. Teve problemas, né? Claro, os problemas comuns que você tem, mas não que me marcassem a vida, né? Me marcou a vida foi a colaboração que os irmãos deram sempre que precisavam. Isso sim me marca. Eles me deram a colaboração. E o meu trabalho era uma obrigação. O que dizia o irmão Weber, né? Quando no fim, ele é fundador da província, né? Ele disse, essa província é um milagre do Sagrado Coração. Então, o Sagrado Coração e Maria é o filho e a mãe, né? Então, ali Maria, a nossa congregação está de fato calçada muito bem para poder continuar a ser aquilo que ela é e fazer aquilo que ela deve fazer.